Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. A graça e a paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A graça do Senhor, a bondade do Senhor e a revelação do Altíssimo e da palavra preciosa esteja na sua vida. Quero falar hoje sobre a vida de Paulo, algumas características desse grande homem. Nos inspira tanto, na verdade, né? Tito, carta de Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo começa a carta dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Só Paulo para começar uma carta, um escrito para um amigo, para um discípulo, para um filho na fé, dessa forma, com tanta profundidade, não é verdade? O que me chama a atenção é que Paulo, por ser o arquiteto, um dos grandes arquitetos do Novo Testamento, o grande revelador e aquele que estruturou e falou tanto sobre a graça de Deus, né? Tudo que ela significa, salvação pela graça, tudo isso nós devemos a Deus, mas através da pessoa de Paulo. Mas Paulo ele usa uns termos interessantes, ele diz assim: Paulo, servo de Deus. Em outras cartas ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui é a palavra doulos. A palavra doulos significa escravo, é a mesma palavra usada para escravo. Paulo que trabalha tanto o conceito de filiação, de herdeiro, de herança, e tudo isso através da graça, ele se vê como escravo. Ele diz que o filho menor, quando ele é menor, ele está na condição de escravo, mas quando ele chega a ser adulto, ele deixa a condição de escravo para ser herdeiro, para ser filho. E Paulo trabalha esse conceito lá em Gálatas, e aqui ele se apresenta nas suas cartas como servo, como escravo. Ou seja, só que a gente entende que é escravo por escolha. Jesus não nos salvou, Jesus não fez tudo o que fez para escravizar, pelo contrário, ele fez para nos livrar da escravidão, principalmente do pecado e de tudo mais que possa querer nos escravizar. Nem mesmo Jesus quer nos escravizar. Ele é Senhor, sem dúvida nenhuma. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas ele não usa isso para escravizar ninguém. Mas Paulo aqui, ele se coloca nessa condição. Ele diz: eu sou escravo. Eu sou escravo em que sentido? Eu sou escravo por amor. O que isso poderia significar numa pessoa que conhece tanto o conceito da graça e construiu e trabalha muito esse conceito de graça, principalmente herança, ser filho de Deus e não escravo? Para mim, o que eu vejo é, eu me coloco a serviço. Em primeiro lugar, escravo aqui eu quero trabalhar para. Eu me vejo como um trabalhador, como eu tenho uma missão. E eu tenho uma missão para alguém. Não é meu, não me pertence. Eu não sou dono, eu trabalho para o dono, para aquele que é o Senhor dessa seara, dessa obra, desse projeto. Então Paulo se vê assim: eu estou aqui na igreja para trabalhar. Ele fala sobre estar aqui na igreja, na terra, e estar com o Senhor. Ele diz: estar com o Senhor é muito melhor, mas enquanto eu estou aqui, eu fico aqui porque existe um trabalho, eu fico aqui porque existe uma missão. Paulo tinha muito claro no seu coração a visão de missão, o pensamento de missão, de trabalho. Eu estou aqui para trabalhar para o meu Senhor Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que fez uma obra tão tremenda voluntariamente pela graça, por mim. E agora eu quero fazer o mesmo, né? Não no sentido de comprar, não no sentido de querer pagar o que ele me deu, não, muito pelo contrário. É por amor, por gratidão, por reconhecimento. E ele se entende. Uma vez que ele entende que Jesus apareceu para ele, pediu para ele para participar do projeto, participar da obra, ele se vê dessa forma. Ele vê esse convite como um privilégio.
Servir ao Senhor é um privilégio. Servir ao Senhor e continuar aquilo que Jesus veio fazer é um privilégio. E Paulo se vê como esse privilegiado. Então ele se coloca a serviço de e por amor, por gratidão. E a gente vê também usando a expressão que se encaixa nisso, é a palavra doulos. Ou seja, eu sou escravo. Escravo não trabalha por salário. Escravo não trabalha para enriquecer. Escravo trabalha para o Senhor. E ele conta que o Senhor o sustentará. O Senhor cuidará dele enquanto ele trabalha. Então Paulo tem essa consciência muito clara, muito fácil para Paulo fazer desta forma. Mesmo que esse trabalho custe tanto, seja tão difícil, custe bastante no sentido de amizades, de relacionamentos, de liberdades até, de privilégios, ele abre mão de tudo isso. A Bíblia diz que ele considera inclusive tudo que ele aprendeu, tudo que ele tinha como esterco para algo mais precioso. E ele, durante esse serviço, ele aprendeu tanto, ele descobriu tanto, porque embora servo, embora escravo, ele também tinha um relacionamento. E ele conhecia muito bem o seu Senhor. Então, às vezes a gente olha as pessoas trabalhando na igreja e vê isso como um peso, vê isso como um sacrifício, vê isso como algo que vem para roubar coisas que você tem, por exemplo, roubar o seu tempo com a família, roubar o seu tempo de lazer, roubar o seu tempo de outros projetos. E, enfim, o que sobra para o reino é o que realmente sobra, é algo que... Eu sei que nem todos, né? Existe gente de todos os tipos, existe pessoas que servem de todos os tipos. Uns como Paulo, outros menos, outros nem tanto, outros nem servem, só querem usufruir. Mas eu vejo que Paulo ele se vê como escravo. Ou seja, eu não espero que ele me pague nada. Eu não espero que ele me enriqueça por causa disso. Eu simplesmente o sirvo. E o servir já é uma recompensa. O privilégio de estar com ele durante esse processo já é uma recompensa. E ele diz, né? Paulo aqui, no caso, é servo de Deus. Né? Quando fala isso, ele lógico que ele se vê como filho. Mas ele se vê como um filho que se coloca a serviço dele. Eu entendo o meu papel de servir. Eu entendo o meu papel de servir. Na verdade, ele entende o papel de dar. Melhor é dar do que receber. Ou seja, eu quero servir. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Né? Você servir é postura de filho maduro. Você ser servido e querer somente os benefícios, as recompensas de ser filho de Deus, é você ser menino. Né? Você quer, você deseja, você anseia. Você olha as grandes promessas de Deus como o quanto eu posso ser beneficiado por isso. Mas o filho maduro, ele olha e fala o quanto eu posso servir, o quanto eu posso dar, o quanto eu posso ajudar, o quanto eu posso, como diz aqui, promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ou seja, eu estou aqui a serviço dessa fé, que as pessoas alcancem a fé que já é delas. E que as pessoas tenham pleno, não só um conhecimento, mas o pleno conhecimento da verdade. Segundo a piedade, a palavra piedade é devoção a Deus, trabalho a Deus, viver com Deus, comunhão com Deus. E ele faz isso na esperança da vida eterna, que as pessoas experimentem isso. Então eu queria deixar esse pensamento aqui, nessa curiosidade. Por que Paulo se considera servo? Por que Paulo se considera escravo de Deus, escravo de Jesus? Ele se considera filho, ele se considera agraciado, mas ele então se coloca na posição de trabalho, porque ele ama, porque ele é grato. E ele entende isso voluntariamente. Ele vai chamar isso de servo por amor. Paulo era um escravo por amor, um servo por amor. Eu oro para que Deus esteja nesses últimos dias levando a igreja a essa realidade. Por quê? Porque quanto mais a igreja entender isso, mais vidas serão salvas, mais vidas alcançarão a fé e chegarão ao pleno conhecimento da verdade. Porque esse é o trabalho, não só de Paulo, mas é o trabalho da igreja, é o trabalho dos demais filhos e filhas de Deus. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.